Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. O Pod Esporte, que é um podcast aqui original dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não tem o aplicativo da Olá Podcast, vai lá e baixa na sua loja digital. Também tem o site da Olá Podcast, www.olapodcast.com, e a gente também está no Spotify e no YouTube. Aliás, falando no YouTube, já deixa o seu like, se inscreve aqui, ativa o sininho lá para que a gente consiga entregar esse conteúdo para um monte de gente. Hoje estamos em casa, estamos com o chefe, tá tudo certo. Seja muito bem-vindo, Sérgio Hortelã. Chefe não. Vamos colocar isso numa conversa mais tranquila, fora da quadra. Tá bom. Mas é chefe. Não. Tem jeito. De jeito nenhum. Tô aqui feliz da vida, principalmente por todo o momento que eu tô vivendo. E podendo conversar sobre a vida, sobre quadra, sobre tudo. Boa, que bom, cara. Tô muito feliz que você veio, que você pôde. Eu acho que desde o primeiro episódio, assim, você é um cara que a gente sempre teve em mente de trazer aqui, porque pelo que você representa pro esporte que eu pratico, pelo esporte que eu amo. A gente teve problema de pandemia, teve um monte de coisa, e você teve, né, hoje, graças a Deus, tudo certo, tudo curado. Não vai chorar, eu também não vou. Não. Tá? Só tô feliz, imagina. Eu acho que quem tá vendo isso aqui é do mundo do handball, sabe o que aconteceu com você, sabe pelo que você passou. E vamos só dar uma pincelada para falar de coisa bacana, né? Sim. Então, mas vamos dar uma pincelada do que aconteceu com você, cara. De 2 anos para cá. Eu acho que isso tudo faz parte da vida. Acho que é muito complicado você colocar isso como uma coisa negativa. Eu não coloco, não. Eu acho que é uma experiência de vida com que todo mundo pode passar. Eu tive um problema na medula. Minha doença chamava mielofibrose, que é uma fibrose na medula óssea. E eu tinha que fazer o transplante, não tem tratamento, então eu aproveitei a pandemia, que é um momento que de repente a gente realmente parou de viver, e eu poderia me dedicar a esse transplante, e graças a Deus deu tudo certo. 8 meses para esse tratamento, 60 dias dentro do hospital, várias situações de exames e tudo que aconteceu, quimioterapia. Mas eu passei por tudo, hoje eu estou liberado de tudo, estou super feliz e não tem mais nada. Lógico que tem ainda um processo que é normal do organismo, que é de recuperar o peso, de voltar à atividade, voltar à rotina. Mas isso tudo eu tenho certeza que eu vou vencer. Já venceu, e assim, eu tenho certeza que foi muito mais difícil para você ficar fora das quadras do que enfrentar a doença. Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que a doença física, né, ela é algo que eu acredito muito em medicina, acreditei muito no meu médico, acreditei no tratamento e fiz tudo direitinho. Mas a doença mental, assim, ficar ausente, e essa saúde mental, acho que quando falam pra mim, não, fica tranquilo, paciência é uma coisa que eu nunca mais quero escutar na minha vida. É igual quando você fala pra mim, calma, você tá vendo como é bom? Não, paciência, calma, não, vai dar tudo certo, eu sei que vai dar tudo certo, mas esse tempo para dar tudo certo é muito difícil de você lidar, é muito difícil para você trabalhar, e é complicado. Eu fui um dos caras que ali no começo, que você já estava bem debilitado antes mesmo do seu transplante, você estava bem debilitado, você ia pro treino e, cara, eu ficava, eu era o primeiro a falar, cara, vai pra casa, para de encher o saco. Mas eu acho que com o tempo também entendi que você ficar em casa era praticamente te sacramentar e falar, ele não vai voltar nunca, porque era muito ruim pra você. E toda vez que você estava na quadra, dava pra ver assim, o quanto isso é importante pra você. Hoje mais do que nunca, hoje, né, acho que com essa sua cura já participou de jogos, já participou de finais de conferências de liga, acho que já voltou aquele negócio ali que é o seu dia a dia. E, pô, feliz demais, cara, principalmente por celebrar a vida, né, de estar dentro da quadra, mas de celebrar a vida. Meu médico não pode escutar de jeito nenhum isso. A gente não divulga para ele. Exatamente, mas assim, eu não tive autorização nenhuma para retorno. E um mês antes, pelo menos, eu já sabia que, como qualquer atleta, a gente precisa de um ritmo, né? Estar em ritmo de treino e de jogos, e com tudo que ia ficar no final do ano, que a gente ia acumular. Eu sabia que eu precisava voltar o mais rápido possível para ter essa convivência com os atletas, para adquirir essa rotina, para entender a questão do jogo. Fazia 1 ano que eu não participava de nada. Eu fiz o Paulista de novembro de 2020 e depois fiquei ausente.
Então, só assistindo o jogo, só, lógico, entendendo o que está acontecendo, mas é totalmente diferente. Uma coisa é você visualizar e a outra você participar, né? E, acima de tudo, você decidir. Então, fiquei muito feliz no Centro-Sul, que a gente ganhou. Eu estava na quadra, comemorei junto. Tudo errado, né? Não podia, mas não tava podia, lá. mas eu estava lá. Aí para a Arábia, eu levei uma camisa pro meu médico, levei medalha para ele. Cara, eu queria ser uma mosca para ver essa barganha que você tentou fazer. Eu fui lá, falei para ele, você não vai tirar essa oportunidade de eu ir para a Arábia. Ele falou, eu vou. Ele falou, você acha que você ia me encontrar bêbado, maconhado? Por que você achou que eu ia chegar aqui e falar para você que você poderia ir? Falei, eu achei, eu estava rezando para você falar que eu poderia. Ele falou, você não... E assim, o diagnóstico, claro, né, depois do transplante, é que você perde a imunidade. E aí eu perdi todas as minhas vacinas, eu não tinha nenhuma vacina, então qualquer doença, uma simples gripe, eu poderia vir a óbito, né, que é que nem ele gosta de falar para deixar tudo bem negro. Né? E aí foi até que o Bruno falou, o famoso Ctrl-Alt-Del no seu organismo. Você deu um Ctrl-Alt-Del, apagou tudo, zerou o drive. Hoje eu tô tomando vacinas, tomei poliomielite esses dias, tomei vacina de coqueluche. Vai tomar gotinha da gotinha? Tomei vacina de gripe, a influenza. Então, assim, hoje eu tô tranquilo porque eu tô tomando as vacinas e tô podendo me relacionar com as pessoas, com os ambientes, tomando cuidado ainda com a Covid. Mas, acima de tudo, eu fui muito audacioso, né? Com minha própria família, minhas filhas, que eu não tinha nenhuma responsabilidade, que até minha comissão técnica... Errado eles e elas não estão, mas enfim. Mas aí eu tinha o aval, que era uma pessoa que me ajudou muito, que foi minha psicóloga. Que bom, fala o nome dela. A Elaine. Manda um beijo pra Elaine. A Elaine. É que eu não consigo pronunciar o sobrenome. O Thiago é gringo? É gringo, E ela, acima de tudo, ela brigou muito pela minha saúde mental, porque ela viu que eu tava pirando, né? Não, com certeza. Eu tive que entrar em medicamentos e, assim, para suportar tudo. É muito complicado, só quem passa sabe como é que é. Não dormia na pandemia. Tinha que tomar remédio para dormir, remédio para ansiedade, remédio para depressão, remédio. E aí ela sabia que se eu voltasse para a quadra eu ia... Tirava os remédios e era o único remédio que precisava. É a única coisa que eu precisava. Que bom. Então vamos falar de coisa boa, cara. Tudo certo, tudo bem, tudo maravilhoso, graças a Deus. Sim. Como é que é voltar à supervisão e estar dentro da quadra de um clube que se importa demais com a história da formação? E aí depois eu aproveito até esse gancho da formação. Como que é esse trabalho do dia a dia lá no clube, e você pode falar com muita propriedade, né, desse trabalho que é feito de formação de atletas, de captação de atletas de alguns estados, mas com a visão de que trazer um menino novo para poder melhorar ele, vislumbrar uma melhora. E aí depois a gente falar sobre êxodo de atletas para a Europa, que é hoje uma das maiores dificuldades do clube. Né? É uma realidade dura, mas vamos por partes. Então assim, como que é esse trabalho no Pinheiros de formação, de fomento da modalidade? Esses são minhas duas funções no Pinheiros, né? Eu sou treinador da equipe júnior e adulto, né? Que eu acredito que a gente possa desenvolver sempre, que é o final da pirâmide. Mas, acima de tudo, esse trabalho de supervisão, ele me dá o início da pirâmide, que é o que a gente realmente trabalha e trabalha muito bem. O clube dá uma estrutura muito boa. A gente tem atletas que são militantes, mas acima de tudo os sócios e os treinadores com uma linha de trabalho muito, muito clara desde esse momento que é da formação até chegar no alto rendimento. Então, a gente tem esse trabalho estruturado. Esse é um ano terrível, porque não é um ano, são 4 meses que a gente está espremendo em todas as competições que a gente ficou aí 1 ano e meio sem jogar. Então, todo mundo brasileiro, paulista, escolar, tá tudo acontecendo. Então, a gente chega a ter dias com 5 jogos e com 8 treinadores e ainda mais os treinamentos do clube. Então, você tem que direcionar tudo isso, tem que organizar tudo isso para que todo mundo tenha treino, para que todo mundo vá no jogo e que tenha um auxiliar, que tenha um preparador físico, que tenha principalmente alguém da área médica, um fisioterapeuta. Então, essa organização, ela tem aí seus conflitos, logicamente. E com a minha ausência, isso estava bastante aí difícil. Aí eu voltei, tentei organizar, estou organizando, e isso é uma coisa que eu ajudo bastante, eu tenho certeza.
E mais acima de tudo, quando eu voltei, com os treinadores ausentes, eu dei treino para mirim, de 11, 12 anos, feminino e masculino. Eu dei treino para Eu ouso dizer que você tirou todo o atraso. Nossa, já que você, como foi bom, que você teve. Como foi bom, porque eu tinha muito medo de voltar sem ritmo do treinamento, porque para mim isso também é uma coisa que o treinador tem que ter, né? Ficar sem dar treino é você ficar ausente daquilo que você sabe fazer, mas que está lá atrás. Então você precisa, né, a fala, a voz, organizar os tempos. E aí eu voltei com os técnicos ausentes em brasileiro. Eu dei treino para infantil, mirim, cadete, juvenil. Eu dei treino para todo mundo. E legal também poder dar essa pincelada de volta ao mundo que você acompanha de perto, mas que tá dentro da quadra dando treino para infantil, para mirim. São mundos completamente diferentes, são preocupações completamente diferentes. Totalmente diferente. De um treinamento de equipe adulta, de equipe júnior. Esse trabalho em categoria de base é uma coisa muito específica, muito diferente. E aí você poder dar essa pincelada para poder voltar ao seu nível de estar na quadra o tempo inteiro. Sim, para mim, eu acredito muito no treinador, não técnico, né, mas no treinador que ele tenha o conhecimento de como é a formação da base, o que o atleta na categoria infantil, o que ele precisa para que ele possa chegar no adulto. E não adianta pegar o modelo da categoria adulta, o que se joga no adulto, para colocar no infantil, no cadete. Isso, né? isso é uma coisa briga que acontece muito no Brasil afora, né? Todo mundo faz X. Mas o que é X, né? O que é cruzar pivô com central? Mas o que é e por quê? Para quê? Por quê? Que momento? Exato. E isso é uma coisa que, se você vai ver algumas equipes, que alguns treinadores, mas eles usam o modelo do adulto nas categorias menores, e o menino precisa fazer 1 contra 1. Se ele não sabe atacar e jogar 1 contra 1 com bola e sem bola, desmarcar, fazer as coisas que são básicas. Um passe. Passar a bola direito, arremessar com o tronco, driblar, fazer as coisas que de repente é da categoria. Se ele faz bem da categoria, com certeza ele chega na próxima categoria e depois ele vai para outra. Isso é, de novo, um trabalho de planejamento que leva a uma periodização. Então ele tem um período para isso, um período para aquilo, e ele vai crescendo. E isso é uma coisa muito legal de observar, e aí até na prática, eu estou no clube há 5 anos, e nesses 5 anos, todo ano se renova muito o elenco, porque muita gente vai embora e tal, e sempre tem meninos que vêm da categoria de base, porque é o que hoje sustenta a equipe adulta. E aí é impressionante como a evolução desse atleta, porque quando ele chega na categoria adulta, você vê que é nítido que a preocupação do menino não é uma ação, tá? É uma coisa que no começo me chamava muita atenção. Eu falei, eu tô treinando com um moleque, que moleque precisa saber isso. Mas não, de entender o processo. O moleque tá chegando agora. Sim. Ele vem de uma preocupação de saber arremessar a bola pro gol de maneira correta, de ter drible, de ter passe, gesto técnico correto, gesto técnico de tal jeito, daquele. Então, assim, a gente precisa entender que replicar um conteúdo adulto na categoria de base não é o caminho. Não adianta nada. Não é o caminho. Então, assim, isso no clube é muito legal, acho que sob sua coordenação, sobre todo o trabalho dos treinadores. Os treinadores. Uma coisa que foi muito legal, a gente venceu o Sul Centro e a gente estava lá com os treinadores das categorias de base, presentes pela sua ausência, né, por poder suprir ali, e muitos daqueles atletas tinham passado por todos esses treinadores. Então é muito legal esse trabalho de estrutura que é feito no clube. Sim, não. O último jogo que nós tivemos quarta-feira contra Guarulhos, dos 16 que jogaram, tinham 13 que tinham jogado no ginásio de handebol, que é o ginásio onde treinam as categorias de base. Sim. Então, se você pegar um exemplo como o Brian e o Felipe, eu sentei... Acho que só o alarme tá tocando aí. Eu sentei no banco, entendeu? No mirim, no infantil, com esses meninos, e fui até a categoria adulta. Então, quando o menino faz alguma coisa no adulto, eu já conheço o perfil, eu conheço a questão técnica, eu conheço até mesmo o desenvolvimento tático que ele pode dar coletivo ou não, né? Que é a nossa dificuldade com o Brian, por exemplo, dele entender o jogo, mas porque ele sempre foi um jogador excepcional. Então, tecnicamente, individualmente, muito bom. Ele não tem culpa, e nem os treinadores, porque usaram dele pela questão que é o que, de repente, a gente briga muito, que é a questão do resultado. Então, o que ele tem para me dar? Ele me dá tudo isso, então eu vou usar isso. Mas ele pode passar a bola, que é algo a mais para a equipe. Mas ele faz o gol. A preocupação com o resultado, ela tem que existir, obviamente, porque a gente está falando de esporte competitivo, mas principalmente nas categorias de base, essa preocupação com o desenvolvimento do atleta, desde atleta mesmo, como jogador de handebol e tudo, mas como ser humano, como tudo sim. Essa preocupação acho que é fundamental se ter, e eu acho que ali se tem muito disso, e as coisas caminham bem, que o Pinheiros é um dos clubes que mais, vamos falar, sofre, né, com o êxodo de atletas, né? A gente tem
êxodo de atletas. E assim, a gente não tá falando aqui que é péssimo ir pra Europa, não é. Mas ir pra Europa porque é legal ir pra Europa, tem, né, a gente tem exemplos dentro do clube de atletas que tiveram trajetórias lindas dentro da Europa, né? De Raniel e Thiago, que foram para equipes na Espanha, coincidentemente para a mesma equipe na Espanha. Sim. Aí o Thiago depois foi para a Hungria, o Raniel para a França, e depois os dois se encontram no Barcelona hoje, onde jogam. Sim. Então isso é um motivo de orgulho de mostrar que o trabalho está sendo feito da maneira correta. Mas, por outro lado, também tem atletas, né, e assim a grande maioria, isso acontece infelizmente, vão para lugares que talvez não sejam para o desenvolvimento do atleta de melhor qualidade. Você concorda demais comigo com isso? Assim, vamos falar que depois de 2010, acho que 11, 12, foi um baque muito grande pra gente. A gente tinha o Bruno Souza, que era um exemplo, que saiu, que jogou 10 anos na Alemanha, França, Espanha, e que a gente sonhava que ele pudesse abrir as portas e que levasse mais atletas, né? A gente sempre sonhou isso, e isso é uma coisa que a gente quer também, que os atletas tenham uma possibilidade de jogar num centro em que de repente ele tenha uma carreira, que ele tenha uma remuneração, que ele tenha uma valorização, que ele tenha uma aprendizagem, principalmente cultural, né? Que ele mude de vida e que ele tenha uma vida melhor. Mas começou em 13, principalmente 2012, 13, sair demais. A gente chegou a perder 10 atletas, 11 atletas. Então nesse período a gente chorava, olhava para trás e falava, meu Deus, acabou. Em maio acabou o time. A gente montava um time em janeiro, em maio todo mundo vinha. E tinha aquela frase que é a pior frase do mundo. Hortelã, posso falar com você? Quando o cara fala assim, eu já falo, meu Deus do céu. Perto de maio, ali em abril, aí a galera... Posso falar com você? Porque o cara já tem um contrato assinado, já tem muita coisa que já está certa e que ele só vem te avisar que ele está indo embora. E aí só para contextualizar quem está vendo e não é do mundo do handball, a temporada europeia ela é como do futebol europeu, e o handball no Brasil ele é como futebol no Brasil. Então a gente segue um calendário que é anual, janeiro a dezembro, e na Europa não. Na Europa é de agosto. Acho que é agosto eles até... começam a jogar em final de agosto. É temporada quebrada, né? 21, 22, 22, 23... Enfim. Mas eles fecham os contratos em maio, junho, julho. E aí aqui sofre demais, porque se montam times pra temporada e chega a 4, 5 meses, você tem atletas saindo. Você tem que remontar a equipe. E a base pra gente, o juvenil, principalmente do Pinheiros, e o júnior, né, mais ainda, porque já eram jogadores que treinavam com a gente, então sempre foram jogadores que tiveram a oportunidade desses que saíram. Então foi saindo e foi entrando, foi saindo e foi entrando. Muitos não deram certo, muitos que vieram para o Pinheiros de adulto ou de júnior, a gente acabou não aproveitando, porque também nessa situação de que você tenha que colocar alguém de qualquer jeito, porque senão você não tem nem equipe, a lógica apostou em alguns que não deram certo. Mas muitos deram certo e aproveitaram a oportunidade e depois também saíram, né? Também tiveram aí a sua possibilidade de sair. Então, eu acho que hoje, quando um atleta fala que ele está saindo do Pinheiros, né, eu fico feliz, fico muito feliz, porque na contratação que a gente faz desses atletas que vêm de fora ou que a gente conversa no início do ano, a gente realmente tem, nosso objetivo é ganhar as competições, é o trabalho de resultado de uma equipe de alto rendimento que não pode ser diferente em todas as competições que a gente participar, mas acima de tudo da formação desse atleta tanto para a seleção brasileira, que a gente sempre acredita que pode ter mais e é importante para o clube, para a Olimpíada, para o Pan-Americano, para jogar Mundial, que é um crescimento que é absurdamente importante para o clube. E para a Europa, né? Que ele possa ir para um lugar onde ele saiba jogar handball. O nosso grande problema são os locais que ele realmente acaba fechando o contrato, que alguns locais não são apropriados, que ele vai jogar, ele tem um contrato, ele vai ganhar uma grana, mas ele vai jogar um campeonato que talvez se ele não render o que o técnico ou a equipe precisa, ele vai para o banco, ou ele se machuca, ou ele está fora. E ele não renova o contrato, vai para uma equipe inferior e aí fica nesse limbo. Exato, que ele só vai sendo depreciado. E o grande problema é que o handball, como qualquer coisa na vida, você tem que aprender a fazer, né? Você tem que aprender a jogar. Então, jogar handball, jogador de handball tá cheio. Agora, saber jogar handball, ele é diferenciado. Você é um jogador diferenciado, não tô aqui para encher sua bola, mas porque você tem anos. Você tem anos e anos que você sabe que você teve excelentes treinadores, Jordi principalmente, que você absorveu muita coisa e hoje você consegue ajudar, né, nessa formação desses atletas. E isso é muito importante. Então, assim, não adianta sair dando 3 passos, chutando a bola no gol, porque isso aí qualquer um faz.
Agora, entender o jogo, defensivo, ofensivo, transição, ter uma questão aí fisicamente apropriada para um jogo de adulto, que isso também é outra questão que é muito importante devido às lesões. O handebol é um esporte muito duro e muito complicado para quem não está pronto, né, para jogar um jogo que realmente é de um jogo de uma intensidade muito grande. E aí você tem um prejuízo, que é o prejuízo de jogar a carreira fora. Então eu tenho vários exemplos, né, de jogadores que saíram muito novos, que se lesionaram, que foram para equipes que queriam ganhar o campeonato, trouxeram o jogador, ele se machucou. Valeu, encosta. E aí a gente sabe que na Europa, a grande maioria dos clubes, tirando os tops, os clubes tops, essa questão de reabilitação também não é um negócio que muitos vêm para o Brasil para fazer reabilitação. Sim. Tem um menino lá que ele é de Itajaí, o André, lembra dele? Um canhoto? Sim. Esse menino, lesão atrás de lesão, fez uma péssima reabilitação, enfim, e aí agora, acho que ele parou de jogar, inclusive, sim, sabe? Sereta, Pato, tem vários exemplos. E canhoto bom, né? Canhoto bom, falamos de 3 canhotos. 3 canhotos meia-direita excelentes, que tudo vai, joga lesionado, aí não dá mais, aí opera, aí a reabilitação é ruim, ele para, ou ele não consegue mais jogar. Certo. E aí você falou que... E tem duas coisas, na verdade. Uma falando do atleta, eu acho que nesse primeiro momento que rolou esse êxodo muito grande, lá em 2013, foi logo depois do Mundial da Espanha que a gente fez um belo papel, e aí a Espanha principalmente olhou para o Brasil como um mercado mais barato, de atletas com qualidade. Aí somou-se isso à crise na Espanha, sim, econômica na época, as equipes, né, baixando seu pressuposto, começaram a vir buscar atletas no Brasil, e a gente teve um êxodo muito grande. Eu acho que naquele momento acho que nenhum dos dois lados, nem clube, nem atleta, sabia fazer as coisas, né? Hoje, a hora que você senta para conversar com o atleta, a primeira coisa que talvez você pergunte para o atleta, fala, qual a sua intenção aqui no clube? E aí o atleta ele também já tem a expertise de falar, eu quero ir embora para a Europa. Quando você quer? É no meio do ano? No meio do ano, então aí o clube vai entender também, tem um lado do clube, eu sou um cara que... Alguns atletas falam, mas você é amigo do clube. Não é amigo do clube, é entender o que o clube também é uma empresa. Sim. Por que eu vou trazer o cara que está me falando que vai embora daqui a 4 meses? O que eu vou me beneficiar com isso como clube? Então assim, o atleta também, de vez em quando, ele precisa ter esse discernimento, eu penso assim. E aí, a questão de ter o jogo aberto, né? Jogar limpo com o cara. Ó, eu tenho intenção de ficar aqui no clube 1 ano e daqui a 1 ano eu tenho intenção de ir para a Europa. Então você vai fechar um contrato de 1 ano e meio aqui comigo, né? Apalavrar um contrato de 1 ano e meio comigo e aí a gente vai seguir assim, beleza. Aí quando rola o negócio de tô indo embora agora, aí a história da filha da putagem do cara, né? Que aí não dá, porque pelo menos eu particularmente passei por clubes que nunca o clube fez isso comigo, né? De chegar no meio da temporada e falar, eu tô trazendo um cara aí, valeu, obrigado. Porque a gente não tem um contrato, a gente tem um contrato hoje de... Não é de... Tem um contrato semi-profissional. Semi-profissional, eu sempre esqueço o nome. Mas, assim, é uma coisa que se você for levar o pé da letra, o cara vai embora, né? E o clube nunca mandou ninguém embora no meio do ano. Não. Então por que o atleta vai sair, entendeu? Essa questão de apalavrar, às vezes é difícil, principalmente com atletas mais jovens, mas, cara, a gente precisa disso, porque senão daqui a pouco o clube vai entender, ou os clubes vão entender que valeu, obrigado, então chega de handball, exatamente. Esse cuidado a gente precisa ter, porque, cara... Isso chama transparência, né? É o que mais a gente pede. Olha, não tem problema nenhum você sair. O problema é saber quando você vai sair e se a gente tem o poder também de negociar ou deixar para você entender que você é importante para o clube e que você pode também ficar. Então, por exemplo, com o João, que foi o último que saiu, ele jogou o Campeonato Mundial para a gente e já tinha um contrato assinado com outra equipe. Então, às vezes, esse benefício, né, essa parceria do atleta com o clube, também ajuda para que a gente possa, de repente, ter os benefícios, que é de formar o atleta. É porque a gente não tem ainda no Brasil, espero que brevemente a gente tenha, essa maturidade de Europa. Tem jogador na Europa que está fechado com outro clube que vai daqui a 2 anos. E o cara vai jogar 2 anos no clube agora, como se nada tivesse acontecendo. A gente, hoje, talvez pela imaturidade dos atletas e pela imaturidade, né, de todo o processo da modalidade, a gente não sabe. Se eu fecho a grande maioria dos atletas, por exemplo, tem alguns que já estão assinados com outro clube. Será que o cara vai render a mesma coisa ou será que ele já está pensando lá? Lá fora não, os caras estão acostumados com isso é normal, no futebol isso é normal. Mas no handebol, infelizmente, não é normal. E aí, Otelão, eu queria só, né, seguindo nessa linha, você falou que é importante a saída dos atletas, eu concordo com você, né, de procurar o seu desenvolvimento fora do Brasil, onde é o centro do handebol mundial, que é a Europa e tudo. Mas, por outro lado, quando a gente olha aqui para dentro,
Aí é vontade de chorar, de ver tudo que está acontecendo, a questão de... A gente sabe que tem muita luta de muitas pessoas como você pela estruturação da modalidade de uma maneira geral e tudo, mas quando a gente olha aqui para dentro com essa saída dos jogadores, a gente fica com uma lacuna, né? A gente pega hoje o cenário do handebol mundial, ou você tem jogadores que nem eu, o Marcão, atletas com uma idade um pouco mais avançada, que conseguem desempenhar muito em função dessa qualidade, desse buraco que fica aqui no meio, porque vai todo mundo embora, e uns atletas muito jovens, muito imaturos para poder jogar campeonatos adultos. Não sei se você tem, tá? Pode ser que você fale, não sei. Mas você acha que tem alguma solução para isso? Tem, lógico que tem. É a questão da gestão, é a questão de você ter o produto handebol, Liga Nacional e todo o processo que envolve com mídia, marketing e divulgação e patrocínio, tudo que tem realmente para melhorar. A gente ainda está engatinhando, né? Quando nós ganhamos o Mundial em 2013, todo mundo falou, não, agora vai. Sempre se falou, né? A gente precisa de um resultado para conseguir alguma coisa. A gente não conseguiu. A gente ainda está com dificuldade, mas não é culpa de um, é uma culpa da modalidade. A modalidade ela não é estruturada, né? De várias instituições, que eu falo desde os clubes, você falou dos atletas, eu concordo, os atletas ainda têm que fazer a sua parte, os treinadores têm que fazer a sua parte, os diretores de clube, as prefeituras, tudo em prol de que a gente possa melhorar esse produto. E a Liga Nacional, com certeza, é o maior produto que a gente tem, tanto masculino como feminino, em que isso possa atrair, principalmente, uma possibilidade da gente ter o crescimento desses atletas jogando ainda no Brasil. Porque se a gente realmente produzir até 17, 18 anos e eles começarem a ir embora, a gente já até brincou lá no Pianos que daqui a pouco nós vamos jogar com cadetes, né? 15, 16 anos. E eu? E os que não acabaram não saindo. Né? Que é uma grande oportunidade e isso é importante demais para a gente. Você, o Valadão, o Marcão, o Pião, são jogadores que têm já uma certa idade. Quando você fala de uma certa idade, você até... Né, é certa mesmo. Não, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe, mas assim, é muito importante você mesclar essa experiência com os jogadores novos. Se eu só tivesse um time também só de novos, com certeza a gente não teria os resultados que tem. E ao mesmo tempo você não consegue ter a mesma ideia de como é o handebol hoje, principalmente pela intensidade, tudo com jogadores que têm uma certa idade. Então a gente precisa de mesclar isso, e isso no Pinheiros é muito bom. Mas me preocupa porque hoje eu uso uma frase que alguns até já vieram me falar, não, mas você ofende assim. Eu falo, não. Quando saiu o Bruno Souza e depois saiu um ou outro, são sempre jogadores que a gente chama de nível A, né? Que é o top do Brasil. E depois que alguns jogadores, e principalmente mundial e feminino também, né? No feminino também, várias excelentes jogadores saíram do Brasil, foram para grandes clubes, a gente teve as jogadoras de nível A saindo e melhorando a questão do resultado internacional da seleção e tudo mais. Só que hoje não é mais o A que sai. A gente está perdendo jogador de nível B e até C. Eu diria até D. Tem jogador que a gente nem viu jogando um campeonato adulto e já está lá fora. Então a gente realmente aqui no Brasil a gente não sabe nem o potencial desse jogador. Ele não chegou a disputar um campeonato de Liga Nacional, de brasileiro, até de categorias menores, porque ele teve uma oportunidade, alguém chamou e foi embora. O meu sonho é a gente ter um produto tão atrativo que alguns atletas queiram voltar. Então, é o que acontece no basquete, é o que aconteceu no voleibol. Todo mundo saiu no voleibol. E por que todo mundo voltou? Porque a Liga, a Superliga, é uma liga em que, de repente, você tem americana, você tem holandesa, você tem cubana, você tem tudo. Por quê? Por que todo mundo quer jogar aqui? Porque tem dinheiro, porque tem uma infraestrutura que é adequada, e que se sabe que vai desenvolver, né? Que não vai parar. O Bruno esteve aqui com a gente também, o Bruno falou que isso aconteceu na França, né? Sim. Então, acho que 2011, 12, não sei. Não lembro agora, não sei com exatidão a data, mas os principais atletas começaram a voltar para as suas cidades de origem. Então o Carabati voltou lá para Montpellier, o Narcisse voltou para Chambéry,
com o intuito de ajudar a Liga a fortalecer, porque a Liga já tinha se tornado um produto interessante, eles voltaram, né, teve todo esse projeto de voltarem para suas cidades, fortalecerem os seus clubes, e hoje a Liga Francesa ser o que é. Sim. Então, o meu sonho é a gente estar tão estruturado a ponto do Pinheiros conseguir fazer uma proposta lá. Imagina o Thiagos daqui a 2 anos, você chora no negócio desse, né? Aí é demais para mim. Aí, Thiagos e Bombom. Aí Thiagos, Bombom, Raniel de volta, sabe, mais com a idade mais avançada, mas que com certeza aportariam muito, tanto na questão fora da quadra, dentro da quadra, de qualidade técnica e tudo. Sim. Isso aí seria um caminho muito interessante, mas para isso a gente precisa arrumar casa, ter tudo estruturado, tudo muito bem arrumado, enfim. E aí, pra gente caminhar aí pro final do nosso papo, você é um cara que eu, quando eu era mais novo, via muito na televisão como treinador, sempre admirei como treinador. Eu lembro que eu ficava escutando muitos timeouts, né, do Pinheiros, por causa da quantidade de informação que se tinha. Eu sempre fui um cara que nunca fui um cara muito grande, muito forte, mas que sempre tentei ser mais inteligente, e para isso eu precisava buscar o máximo de informações que eu tinha. E você, técnico de seleção, quantos mundiais você tem lá como treinador? 11, 12, não sei. É mais ou menos isso, uns 11. Eu conto da Arábia também, 12. Seleções, mas aí júnior e adulto, né? Júnior e adulto. Júnior e adulto, clubes. Adulto foram 99 e 2001? 2001. Adulto 3, né? Japão você estava junto? Eu estava junto, também era auxiliar. E 99 foi a primeira vitória do Brasil contra uma equipe europeia em mundiais. E eu sempre cito essa geração, porque foi a geração que mais me marcou, foi a geração que eu cresci. Bruno Souza, Léo, Vanini e Betinho, Marcão já estava. Ivan, uma galera muito boa. E eu lembro também que você era muito jovem. Sim. Com quantos anos você assumiu essa seleção? Então, esse eu acho que foi um grande erro da minha carreira como treinador de seleção, né? Eles simplesmente me promoveram porque eu tinha bons resultados, eu já tinha uma linguagem diferente, eu tinha uma maneira talvez diferente de alguns treinadores que já estavam. Deixa eu só te interromper, porque eu não falei que quem não conhece, o Hortelã jogou handball, tinha tênis com o nome de Hortelã, Topper Hortelã. Então, não sei se no Google acho que não tem, porque outro dia eu pesquisei para tentar te mandar, te dar uma zoada, mas não achei. Mas você tem a imagem, eu vou pegar essa imagem com você e depois eu disponibilizo. O Hortelã jogou, tinha tênis com o nome dele e tal, mas encerrou a carreira. Ponto esquerda. Encerrou a carreira precocemente por causa de lesão, né? Enfim. Não foi tudo. Foi lesão, família. Eu fui até a Olimpíada de 92. Eu fui o último corte da Olimpíada de 92. Só que eu me envolvi muito com treinamento. Eu já estava no Esporte Clube Sírio, eu jogava pelo Esporte Clube Sírio. Eu já tinha lá minhas categorias infantil, cadete, juvenil. E aí eu casei em 90 e já comecei a trabalhar bastante. E eu tive que decidir, eu tinha 27, 28 anos. Eu tinha que decidir entre ser profissional, treinador, que é o que eu queria ser, ou jogador de handebol dentro de uma estrutura que eu já não... Precária. Tipo assim, eu não concordava com nada, com o meu treinador, com o campeonato, com lesão, com tudo, porque era muito ruim e o meu sonho era fazer diferente. Então, em 93 eu fui chamado para o Pinheiros, para as categorias cadete e juvenil, trabalhei com infantil também bastante tempo. E aí eu só me dediquei à questão profissional. Logicamente, eu tenho mestrado, dei muita aula em faculdade, colégio, eu tive que, para poder sustentar a família. Todo mundo, sei quando. Educação física. Hortelã me deu aula, não sei o que, deu aula para todo mundo que fez educação física. Exatamente. Então, assim, eu fui bastante por esse lado acadêmico, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, eu só estou no Pinheiros, né? Porque dentro dessa ideia é bastante desgastante você ter esse trabalho dentro do clube e ainda. Trabalho universitário, muita coisa. Aí corta de 93 para 99, que você assume a seleção adulta de fato. 98, né? 96 eu pego a seleção júnior. Isso, 95? Foi para o Mundial da Argentina. Isso, 95 eu fui auxiliar, foi a primeira vez. Daí em 96 eu já fui treinador ganhei um Pan-Americano que classificou para o Mundial. Daí em 97 já fui para o Mundial Júnior da Turquia. E já fui para o Mundial Adulto. E aí você subiu com essa geração, né? Exatamente. O grande problema foi esse, que como a confederação não tinha estruturação nenhuma, então quem deu certo jogaram lá para cima, e aí eu fui para cima, só que eu não tinha nada, não tinha 35, 34 anos? 34 anos e 35 anos, e ao mesmo tempo faltava muito de um acompanhamento como o Jordi, né, de uma pessoa que pudesse falar, um tutor, exato, um coordenador o que tá técnico. certo, o que você fez. Eu fiz muita coisa
desde a ideia do treinamento até a ideia da concepção dos jogos, dos talentos e como era o jogo. E a gente não tinha informação que tem hoje. Hoje você abre o celular, você vê o Kiel jogando, o Kielce jogando, o Paris jogando. E a gente tinha ideia do que era o handball aqui no Brasil. A gente não sabia nem que tinha cola direito, né? Então, a gente ia com um modelo de jogo lá fora que hoje em dia dá para dar risada daquilo que a gente fazia. Mas a gente não tinha como saber o que era handball, né? E qual era a evolução da coisa. E isso tudo foi muito ruim, porque tanto no aspecto da responsabilidade de uma seleção adulta em 99, 2001, quanto mesmo da questão do trabalho, acabou tendo bastante dificuldade. Eu tive bastante dificuldade porque é uma realidade, e ainda é uma realidade bastante complicada. Sim, né? Não é ser técnico de seleção que você vai ganhar alguma coisa. Mas mesmo assim, você conquistou resultados assim, muito expressivos para a época, pelo que se tinha de condição de trabalho, pelo que se tinha de informação. Sim. Você pegou uma geração, talvez ali... É que eu sou muito suspeito para falar que eu sou muito fã dessa geração. Foi a geração que eu cresci vendo jogar, admirando e tudo. Uma geração com caras que depois, ao longo do tempo, eu joguei contra, joguei junto. Mas principalmente caras com uma personalidade muito forte. Sim. E muito certos daquilo que queriam. Tipo Bruno Souza, Léo, Vanini, Hélio, né? Um pouco mais velho, mas Hélio, Menta, Marcão. Sabe, uma galera que eu acho que foi muito junto ali com você nessa comprar a briga da loucura de treino, de a gente quer e tudo, mesmo sem um pingo talvez de informação que deveria ser o mínimo que a gente pensa hoje para jogar. A gente foi jogar agora o Mundial, a gente conseguiu informação do time da Arábia, porque qualquer coisa a gente pega na internet. Sim. Então assim, foi uma geração que marcou demais. Tem alguma coisa que você lembra muito dessa geração que tenha te marcado? Não vai falar o Winnipeg, né? O Winnipeg foi ruim. O Winnipeg o resultado foi muito bom. Tudo que aconteceu no Winnipeg foi excelente, mas no final a gente acabou não conseguindo a vaga, né? Cuba tinha desistido acho que 3 vezes de ir para a Olimpíada e quando chegou... As 2 vezes que tinha ido o Brasil tinha ido, porque Cuba tinha desistido. Exato, 92, 96, aí quando foi para 2000, Cuba resolveu ir e ficou em último, quer dizer, era a chance da gente ir. Mas assim, eu não me sinto derrotado por isso, né? Eu acho que foi uma experiência que me deixou bastante pronto para a minha carreira profissional. Fui fazer o curso na Espanha. Eu sou formado treinador na Espanha, curso nível 2, nível 3, para que eu pudesse melhorar. Eu acho que o Jordi mudou muito minha vida nessa questão. O Jordi foi realmente o diferencial entre a ideia do que você faz e do que você tem que fazer, né? Que é isso que hoje... Existem muitos treinadores que estão aí crescendo na modalidade, isso é muito importante, que tem muita informação, mas que talvez não tenham a prática, não tenham a vivência e não tem equipe para trabalhar. Então, assim, o cara estuda muito, sabe muito, fala de uma nomenclatura, né, assim, mas diferente. O dia a dia são poucos que têm oportunidade. Mas exatamente, quem tem um time adulto, né? Quem tem uma equipe adulta que joga liga, que assim, que tem a oportunidade de se envolver e para desenvolver esse trabalho de alto rendimento. Porque não adianta você entender o alto rendimento e você não usar isso. Né? Talvez o Jordi tenha sido um cara que trouxe pra gente o saber, exatamente o que você falou, o que eu tenho que fazer. Né? Exato. Como estudar, o como olhar as coisas. E essas capacitações que você foi atrás, talvez não, te credenciaram a ser um treinador extremamente respeitado, que muitos consideram o melhor treinador do Brasil, né? Um dos principais treinadores do Brasil. Eu considero você um dos maiores do Brasil, com certeza, de todos os tempos. Você é um cara que é a cara da modalidade. Eu até já falei isso para você, eu acho que isso é até ruim na nossa modalidade, porque quando a gente fala Pinheiros, a primeira pessoa que vem... não é o símbolo do Pinheiros, é Sérgio, né? Então, assim como a gente vê outras equipes que a gente fala, a gente pensa o nome da pessoa. Eu penso que isso para a modalidade seja ruim, porque você fala no vôlei, você fala o nome de uma equipe lá, talvez você alguma equipe ou outra, mas a grande maioria você pensa na equipe, você não pensa na pessoa. Mas isso é a estrutura da nossa modalidade, com o tempo só isso vai ser mudado. Mas eu acho que tudo isso que você foi atrás te credenciou muito a ser o cara que você é, né? O profissional que você é, extremamente dedicado, um cara que mostrou nesse período que você teve esse problema com a sua doença, que realmente é a sua vida esse negócio, que isso aí, se tirar isso de você é igual botar kryptonita lá no Super-Homem, se tira o handball de você. Então, não vai tirar de si. Não, jamais, cara. E assim, cara, eu para encerrar o nosso papo, eu fui um cara que durante muitos e muitos anos fui seu adversário dentro da quadra. Lá atrás, no começo da minha história no handball, a gente
deu uma namorada para eu vir para o Pinheiros quando era muito jovem, Sim. não deu certo, acabei indo para outro caminho, vim para uma equipe que era arquirrival do Pinheiros, né? Vários paus assim dentro da quadra, muitas vezes sadio, muitas vezes até, né, extrapolava um pouco o negócio. E em 2015 você me convidou para ir para o Esporte Clube Pinheiros, entendendo que precisava de uma pessoa um pouco mais velha para ajudar naquele grupo ali. Eu lembro que o primeiro café que eu sentei para conversar com você lá no boliche, você virou para mim e falou: você é o tipo de jogador que eu quero ter aqui para mim. Aí eu perguntei: mas por quê? Porque eu odeio quando tá jogando contra. Porque é o cara que veste a camisa, porque é o cara... Isso me marcou muito, né? E você é um cara assim mesmo, você é o cara que veste a camisa, briga pelas suas coisas, briga pelo seu time, briga pelo seu trabalho, principalmente, né? E eu acho que vai ser para sempre assim. Isso te diferencia de muitas pessoas, cara. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Sou muito grato por ter tido a oportunidade, por ter a oportunidade de hoje de trabalhar com você. Você vai até os 40, você sabe. Não sei. Eu sei. Eu não sei. Mas sem rasgação de seda aqui, já rasgando a seda, Já cara. rasgando. Cara, realmente você tem um admirador aqui desse lado, sabe? Já te falei algumas vezes, tudo isso, apesar dos nossos inúmeros arranca-rabos, são sempre pela nossa melhoria, sim. por querer melhorar, por querer que a nossa equipe vença. Então isso é muito saudável. Cara, obrigado demais, Hortelã, obrigado. Não, eu que agradeço. É sempre bom falar do esporte, falar da minha vida dentro do esporte. Acho que eu, acima de tudo, estou numa idade mais avançada, já sou considerado com cabelo branco de treinador velho. Que né? cabelo? Nem cabelo tenho, mas está crescendo um pouco, tá branco, né? Então, mas eu gosto disso, né? Porque principalmente hoje eu tenho uma associação de treinadores que durante a pandemia a gente trabalhou muito essa questão. Hoje já está bastante, todo mundo está sufocado de trabalho prático e a gente não consegue mais se reunir, né? Porque todo mundo está dando aula, está fazendo muita coisa. Mas é uma associação de treinadores que já existe, exatamente para brigar por essa formação de treinadores. Você foi num ponto que realmente eu tenho lá atrás e que eu não fico me abrindo muito, mas eu fui um treinador que tive a oportunidade de ir para a seleção brasileira adulta, né? Mas eu tenho certeza que tudo estava errado, porque não era a hora de eu estar lá, não tinha informação para estar lá, não tinha ninguém para me orientar estando lá. Os caras só queriam que eu fizesse milagre, né? Então vai lá e faz milagre. Então é impossível. E até hoje, ainda eu acho que o treinador que for o treinador da seleção brasileira, ele ainda precisa de algo a mais pelo nível dos atletas que a gente tem, né? E eu falo que, se você fosse o treinador da seleção, eu poderia até ser o treinador da seleção, mas não é isso. Hoje meus jogadores, esses jogadores, né, que estão jogando Liga dos Campeões na Europa, a gente joga Campeonato Paulista aqui. Então, assim, a informação que eu dou para eles pode até ser condizente, mas eu tenho certeza que eles estão no nível de competitividade muito maior daquilo que eu posso dar para eles. Eu posso dar outras coisas, mas não a mesma rotina e bagagem que eles têm. E eu acho que eles merecem até essa possibilidade de ter um treinador que tenha melhor informação e mais conhecimento para melhorar esse desempenho, que é o que precisa. E por isso a Associação de Treinadores, para que a gente possa entender que a formação do treinador não é simplesmente ir para a quadra, né? Como eu fui ex-atleta, seleção brasileira e tal. Você vai lá e dá treino. Não é assim. É só o que a gente vê ali, você no aquário, tudo é o fim, né, de todo um processo enorme que tem por trás. Sim. Que muitos lugares do país, né, a gente não vê. Infelizmente a gente não vê, porque é o negócio do treinador carregar a bola, é o cara que vai arrumar, vai pagar passagem, vai não sei o quê. Então, você citou bastante coisa, desculpa te cortar, mas assim, só para finalizar também, o Alex foi meu atleta, foi meu estagiário, foi meu goleiro, o atleta, né? E acima de tudo, ele foi meu auxiliar técnico por muito tempo. Então hoje, quando ele assumiu a minha equipe, né, que eu constituí a equipe, que eu trouxe todos os jogadores que eu trabalhei e ele conseguiu desenvolver e foi campeão do Centro-Sul, foi para o Mundial, fez um... Então assim, eu fico muito feliz, porque é como você se despede de um atleta que vai para a Europa, né? Tipo assim, você quer realmente que ele vá para a Europa numa situação de completo, de pronto para a situação. Então, como eu falei, tem muitos que não estão prontos, você fica chateado porque ele vai, porque você sabe que vai acontecer coisa ruim. Espero que não, sempre, mas você tem aí uma vivência que coloca essa situação que pode não ser boa para ele. Agora, como o Alex, o Sidney, a Carla, o Maurício, o Valtinho, vários que estão ali no Pinheiros, a gente tem um trabalho de formação de treinadores, de realmente questionar, de poder entender o que ele está fazendo e dar orientação. Essa orientação é fundamental, que eu acho que é acompanhar o trabalho que ele está desenvolvendo
e dar autonomia para ele realmente desenvolver, mas você ter esse alicerce da supervisão. Aquilo que você não teve lá atrás. E Você hoje você consegue prover para eles conseguem hoje ter isso. Como você falou, entre tapas e beijos. A gente bate, isso aí, briga, mas no final, eu tenho certeza que no final é como o filho, né? Tipo assim, no final ele vai olhar para trás e falar assim, você me ajudou. E é isso que importa. É bem isso. É bem isso. Obrigado, cara. Obrigado eu que mesmo. agradeço. Obrigado. Sempre bem-vindo, Portas Abertas sempre para você. Tá bom? Muito obrigado. E para você que curtiu mais esse papo aqui no Pod Esporte, não esquece lá de baixar o aplicativo do Olá Podcast. Toda vez eu falo aqui e você não baixou ainda. Então vai lá, baixa, né? Já clica, dá o joinha lá no Pod Esporte. Acompanha também a infinidade de podcasts que tem na Olá Podcast. A gente também tá no Spotify e aqui no YouTube, tá bom? Então um abraço, até a próxima. Valeu, fui!